Gratidão por essa cidade onde eu nasci, onde eu fui criado. Gratidão por essa cidade que de algum modo dá nome para a nossa igreja. E essa cidade que é palco da missão de Deus no mundo através da gente, né? João Calvino dizia que o mundo era a sua paróquia. O mundo era o lugar da pregação, do louvor a Deus. Então, Vitória da Conquista, 185 anos. Quem nasceu em Conquista? Deixa eu ver, olha só. Uma salva de palmas para os conquistenses, por favor. Quem veio para a Conquista? Ah, olha só. Você sabe que eu estava com essa dúvida hoje? Uma salva de palmas para vocês. Eu estou vindo de um velório, acabei de pregar na despedida do Carlos Alberto, pai da irmã Jaciara, da nossa igreja. E oramos juntos, 65 anos, depois de 13 anos acamado e nos últimos 15 dias sofrendo muito, ele descansou, ele partiu. E curioso porque ele, nos últimos 15 dias, a enfermidade, né, na verdade, uma série de comorbidades. Mas antes de piorar bastante o seu quadro, ele com ventilação mecânica, internado num home care, ele fez a tarefa de matemática com o netinho Davi, o único neto dele. E eu ouvi isso de Jaciara emocionada, dizendo como é que Davi agora faz a tarefa de matemática sem o vovô. E nós oramos juntos, e eu terminei de falar, tive que vir correndo, cheguei aqui atrasado. E enquanto eu vinha orando pela nossa cidade, pensando, eu fiquei com vontade de fazer uma conta, né? Será que em Conquista tem mais gente nascida aqui ou mais gente que veio de fora? Então, fica aí uma provocação para o seu projeto de dissertação, de mestrado, de doutorado, né? São mais conquistenses ou mais conquistados? E aí a gente se depara com uma nova série de mensagens. Nossas histórias, novas histórias. Mas pode-se ler também assim, nossas novas histórias. E aí eu fiquei pensando, né? Tem a história da nossa cidade, tudo que aconteceu, Arraial da Conquista, parece que era um distrito de Caetité, é uma história longa e o Google vai ajudar. Tem o morticínio dos nossos queridos irmãos indígenas, mongolós e imborés, que sofreram tanto. E o nome da cidade tem a ver também com isso. E a gente tem uma história. Por um lado triste, do outro lado, assim, um berço cultural, né? É Glauber Rocha, é Camilo de Jesus Lima, é a terra de Elomar Figueira, é a terra de um conquistado, se não me engano, que fez dessa terra seu lugar, Xangai. É uma terra de um clima maravilhoso por um lado, mas pneumatologicamente complicado, porque os médicos aí, os pneumologistas, né, vão dizer que o ônus e o bônus de viver em Conquista são as ites, né? Então, renite, sinusite, se alguém espirrar do seu lado, é só um cumprimento conquistense, é um jeito nosso de ser cidadão dessa terra. Temos uma gastronomia muito legal. Eu recebi nessa semana o pastor Roberto de Camaçari, prego lá nesse próximo final de semana, e ele se hospedou lá em casa, e ele vai comendo as coisas de Conquista e vai melando o bigode, melando a barba e vai dizendo, quebrei a dieta. Ele fala, cara, o único lugar do mundo que se Deus quisesse me levar era a Vitória da Conquista, comércio forte, educação, né? Faculdades, universidades. É uma cidade metropolitana, então muitas pessoas saem do interior da Bahia, norte de Minas Gerais e vêm fazer a vida em Conquista. Alguns vêm estudar e aqui ficam, alguns vêm para cá e o friozinho, acontece um love in the air, então o amor está no ar e namoram e se apaixonam e se casam e ficam em Conquista, comércio. Acho que a gente tem um déficit no lazer. Acho que a gente precisaria de mais praças. Parece que o lazer do conquistense é o boteco ou a igreja. Então, no domingo, ou as pessoas estão na igreja ou elas estão no boteco. E Conquista tem singularidades, tá?
As pessoas bebem nos bares em Vitória da Conquista, não dentro do bar. Elas gostam de beber na porta do bar. Então você percebe que os bares têm na calçada. Por quê? Eu vou ler a Bíblia, tá? Eu não estou fazendo assim um raio-x antropológico, cultural. Quem sou eu? Eu estou lendo um pouquinho a nossa cidade porque eu quero ler o Evangelho e pensar um pouco nas nossas histórias e nas novas histórias. Mas enquanto eu falo da cidade e de algumas características, o meu convite é que você se olhe no espelho e vá se lembrando um pouquinho das suas histórias. O que eu penso sobre família, sobre lazer, sobre autocuidado, sobre Deus, sobre relação amorosa, relação com a família. Ou seja, resgate um pouco da sua história e de algum modo faça uma oração dizendo como é que o Evangelho pode inaugurar aqui dentro e aqui fora novas histórias. Se o Evangelho é a novidade de Deus para nós, a nossa vida não pode continuar a mesma. Toda vez que você ouvir o Evangelho, seu coração precisa estar disponível assim, faz algo novo na minha vida, Senhor. Alguém já disse que se você acredita em Aristóteles, algumas perspectivas sobre a vida mudam, né? Se você acredita em Galileu Galilei, a Terra não é quadrada ou plana como se pensava, ela é redonda. Isso permite as navegações. Então, acreditar na teoria do Galileu Galilei, que depois, por conta da religião, teve que dizer que era mentira, para não morrer queimado. Se eu acredito que a Terra é redonda, eu posso navegar. Ou seja, aquilo que eu penso determina como eu me comporto no mundo. Tá? Agora, se eu digo acreditar nas palavras de Jesus, a saber, o Evangelho, a minha vida não pode continuar a mesma não, minha gente. Ao ouvir o Evangelho, eu sou conclamado a me tornar o tipo de gente que gente deve ser. E quem é o modelo e padrão? Jesus de Nazaré. Então, volto agora para a conquista. Você faz lá uma retrospectiva e se abre para o inusitado, para o novo. E a nossa cidade, né? Consumimos mais concreto do que Porto Seguro, Itabuna e Ilhéus juntas. Mercado imobiliário, louvado seja Deus, continua fazendo os teus filhos prosperar, meu Pai. Abençoa teu povo, que daqui a um dia a gente vai fazer uma reunião só com um corretor de imóveis aqui na igreja, para a gente avançar em projetos missionários. A bebida é tomada na porta. A religião está misturada com a história da cidade. Vitória da Conquista, Nossa Senhora das Vitórias, dia 15 de agosto, a cidade majoritariamente católica, mas curiosamente, muito evangélica, protestante também. Vitória da Conquista marca o Brasil, por exemplo, quando o assunto é a renovação espiritual, década de 60, as igrejas tradicionais, conservadoras, e que de algum modo conviviam com o lance dos dons espirituais de maneira cessacionista. O que é isso? Acreditavam que os dons espirituais ficaram lá na igreja primitiva e não acompanharam a igreja no decurso dos anos. Mas aí o pastor José Rego do Nascimento, pai da missionária Vivian Santana, avô da missionária Alicia Rosali, apoiada pela nossa igreja, que vai estar aqui no final do mês, ele era pastor da primeira igreja batista. Recebe um folhetinho de uma missionária norte-americana chamada Rosalie Appleby, que mandava folhetos e evangelizava pastores, né? Que legal isso. Eu corto o cabelo com um irmão, vou mandar um beijo, Manuel Carvalho. Ele corta meu cabelo e ele era cristão no Brasil e ele me evangeliza, Lucas. Ele vai dizendo assim, Simvaldo, vai um dia no batismo lá na nossa igreja. O senhor pode falar com você. Outro dia um pastor lá se decidiu e foi batizado. Que coisa maravilhosa. Um cara que evangeliza pastores. Como a gente precisa de pessoas que evangelizam pastores? Vai que um dia Deus dá um jeito na minha vida. Eu falei, eu vou lá visitar. E daqui a um pouco eu posso trazer um véu para as irmãs e a gente pode ser uma congregação cristã no Brasil da cidade. Mas voltando, eu estava onde? Eu estava em Manuel, que me evangelizava, e o folhetinho de poder da Rosalie Appleby. Então um dia o pastor Zé Rego está no gabinete dele, pastor da primeira igreja batista de Vitória da Conquista, e ele recebe um folhetinho da Rosalie. E quando ele lê aquele folheto, ele tem uma experiência diferente. As nossas histórias se encontraram com as novas histórias. Ele caiu de joelhos
Ele teve uma experiência mística. A experiência do Cristo saiu daqui, e é importante estar aqui, mas afetou aqui. E daquela experiência ele vai pelo Brasil, pregando o Evangelho, e essas experiências começam a acontecer nos auditórios. Não era uma experiência pentecostal, porque a Assembleia de Deus já estava tocando o seu trabalho há muito tempo, a Deus é amor. Era uma experiência de renovação, de muito arrependimento, muita confissão de pecado. As pessoas caíam de joelhos no meio do culto e começavam a mudar de vida. As nossas histórias a partir do Evangelho, gerando novas histórias. E isso tomou o Brasil. Só que isso começou a gerar problema em todas as denominações, que expulsaram 40 igrejas batistas. Nasce a Convenção Batista Nacional. Nem era o desejo do pastor José Rego. Aí o Enéas Tonini, que criticava tanto o movimento de renovação, um dia recebe uma visita da missionária Rosalie Appleby. Isso é muito bonito. Ele criticava no Jornal Batista, na rádio. E um dia ela bateu na porta da casa dele, São Paulo. Ele abriu. Ela perguntou: o que o senhor acha da missionária Rosalie Appleby e dos folhetinhos de poder e da renovação espiritual? Aí ele deu a opinião, ela falou: pois é, eu vim aqui para a gente conversar, o senhor tem criticado tanto. E aquele encontro mexeu com ele. Ele também tem uma experiência de renovação e prega e se torna o grande nome da denominação Batista Nacional. Aí vem na Bahia Rosivaldo Araújo, que canta: ninguém detém, é obra santa, ninguém detém. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Percebe que assim, conquista. Um sopro de Deus. Essa cidade é abençoada, minha gente. E hoje eu não sei se eu vou pregar, se eu vou dar um testemunho, sei lá. Eu vou abrir a Bíblia e eu quero ler muita coisa do Evangelho. Mas eu nasci aqui. E quando eu me converto, eu recebo um chamado pastoral na Igreja Batista Betânia, no dia 24 de janeiro de 2002. E aí trabalhei na igreja vivi mais de 10 anos e trabalhei 9 anos, 7 meses e 13 dias, em tempo integral na igreja. E colocaram na minha cabeça o seguinte, que se fosse para um dia sair da igreja, eu ouvia isso de maneira até abusiva. Se um dia eu fosse sair da igreja, eu tinha que sair da cidade. Então toda vez que eu viajava, Rebeca, eu abri o vidro do carro, senti o cheiro da cidade. Eu aprendi isso com um amigo meu. Sente o cheiro da cidade para saber se é para lá que Deus está te mandando. Aí eu senti o cheiro, eu sou Queiroz sempre tem um nariz assim protuberante. Senti o cheiro e Deus nunca me tirou daqui. Mas eu acabei ouvindo o Senhor falar que meu tempo tinha terminado na Igreja Betânia. Agora uma crise, né? Aquilo que eu acreditava a partir da minha história. Tem que sair da cidade se não ficar na igreja. E Deus disse para mim, de maneira clara, como o texto que eu vou ler, que eu tinha que estar aqui. Plantar uma igreja. Há quase 13 anos atrás. E eu queria celebrar o aniversário da minha cidade, na qual Deus me colocou, junto com vocês, celebrando tudo que Ele já fez nessa terra, mas perguntando: o que o Senhor ainda quer fazer para que a tua igreja escreva uma nova história em meio às histórias dessa cidade. Gratidão pelo José Rego, gratidão pelo pastor Sebastião Moraes de Santana, gratidão pelo pastor Gerson Rocha, gratidão pelo pastor Valdomiro, gratidão a tantos homens e mulheres de Deus. Gratidão pelos homens que fizeram cultura e que levaram o nome de Conquista para tantos lugares. Gratidão pela Terra do Café. Ficou famosa na época das micaretas. Aparecia até no Faustão, chamada ao vivo, a Terra do Café. E o pessoal cantava na Praça do Gil. A terra onde o pai do Gilberto Gil foi médico. E que pena que Gilberto Gil perde a oportunidade de falar de Conquista, mas ele morou aqui na nossa terrinha. E quando a gente traz cantores da música evangélica e a gente diz: é a terra do Elomar, o pai de Gil morou aqui, eles querem lá ver o Elomar, eles querem ir lá na Praça do Gil, e nem sempre a gente valoriza. Santo de casa não faz milagre, e etc.
Quais são as novas histórias que a gente vai viver aqui nessa terrinha, hein? E por quanto tempo vamos estar aqui ainda? Eu leio a Bíblia agora, mas há um tempo atrás eu pensei em ir embora. Eu contei até para a igreja, eu estava desanimado, adoecido, sei lá que desgrameira era aquela. E eu encontrava um pastor de fora, eu ficava assim, tratando bem para ele me convidar para eu ir embora. Ainda bem que era só um devaneio. Um dia o pastor Silas falou, rapaz, você está nessa crise aí já pela terceira ou quarta vez. Que eu sou um cara problemático. Eu quero viver uma nova história. Eu não aguento o status quo. Assim, eu quero uma nova história. E a sensação que eu tenho tido é: a nova história pode acontecer no lugar das nossas histórias. Novas histórias podem acontecer no lugar das nossas histórias. Inclusive na sua casa. Inclusive com a família que você tem. Inclusive nesse lugar que você trabalha. Inclusive nessa condição e estado civil no qual você está. Novas histórias podem acontecer em meio às nossas histórias. Amém, meus irmãos? Então, Atos capítulo 18, eu leio na NVI, mas depois tudo é na NVT. Só leio esse verso na NVI. Atos 18, versos 9 e 10. Leia comigo na sua Bíblia, se você tiver com ela física, vai ser legal ficar com ela aberta, senão a gente vai acompanhando tudo no telão. Nossas novas histórias, dá-nos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Semana que vem vai ter um negócio muito legal aqui, não vou divulgar não, deve aparecer pela rede social. É arte, é cultura, é poesia, é evangelho, de uma maneira totalmente diferente, de manhã e à noite. Não só venha, traga alguém para ser impactado pelo evangelho ministrado na língua da nossa cidade, que é marcada por arte e cultura, tá? Nessa quinta-feira vai ter um negócio bonito em Conquista também, música, poesia e mais um presente que Deus está dando para nós, mas é surpresa, também não posso falar. Então, quinta-feira tem coisa boa acontecendo e louvado seja Deus. Ai, 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 um negócio gostoso aqui, aleluia! Atos 18, verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo. Eu preciso ler a Bíblia com novas histórias. Eu quero dar uma melhorada no texto, tá? Então assim, certa manhã, o Senhor falou a Jonathan, a Alex Azeredo, meu amigo primeiro de infância. Certa manhã, o Senhor falou com Hugo, falou com Alba. Certa manhã o Senhor falou com Juliana Teles. Falou o quê? Não tenha medo. Continue falando. E não fique calado. Pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Por quê, Senhor? Porque eu tenho muita gente nesta cidade. Ai, coisa linda, nas duas traduções, olha. Eu tenho muita gente nesta cidade. Senhor, abençoa a Vitória da Conquista. 185 anos. De algum modo, o Senhor nos trouxe para cá. Desde sempre ou desde algum tempo. Fala com a gente hoje de manhã. Fala com a gente. Entra na nossa história e inaugura uma nova história. Faz isso porque só o Senhor pode fazer. E ao fazer isso na minha vida, na vida da minha irmã, do meu irmão, dá de presente para essa cidade, através da gente. E isso não é presunção, isso é senso de vocação e missão. Dá de presente para essa cidade um pouco da nova história que o Senhor está fazendo na gente. E glorifica o nome de Jesus, o teu filho, de modo que Jesus seja o assunto, não apenas da igreja, da cidade, mas seja o assunto de toda a cidade, como está sendo aqui no texto sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa história não começa aqui, não. É muito curioso, né? A gente ter a necessidade de conhecer qual é o chão que essa pessoa pisa
para falar o que fala. É um tipo de capacidade interpretativa ao ler alguém, ao estudar alguém que produziu a cultura, literatura, arte, poesia, saber um pouco do autor para então compreender o que ele está falando. Então, 2000 anos depois, eu abro a Bíblia e leio o texto bíblico. Certa noite o Senhor falou a Paulo. Aí a gente precisa perguntar, que noite é essa? Quando foi isso? Onde ele estava? Quem é Paulo? Quais são as histórias de Paulo? Qual é a história desse período da humanidade? Em que lugar ele está? Que cidade é essa? O que está acontecendo lá para Deus falar com ele à noite? Para ele não ter medo? Por que Deus tem pessoas nessa cidade e pelo amor que ele tem a uma cidade, ele diz para Paulo, não tenha medo, continua falando, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te ferir, eu estou guardando você para alcançar as pessoas que eu tenho nessa cidade. Então, é preciso conhecer um pouco quem está falando e o chão por onde ele andou, para então compreender essa fala. É por isso que a gente não pode julgar as pessoas. Então chega uma pessoa falando alto demais, aí você diz, meu Deus do céu, pessoa insuportável. Aí tem um outro que não fala, que é tímido, que está encostado, e aí você diz, a pessoa não participa, a pessoa não dá opinião, a pessoa não vota na assembleia, a pessoa não vem na minha casa. Você não sabe a história. Então, ao entrar em contato com a história do outro, seja uma nova história, e por nova história, entenda, seja uma expressão do Evangelho, porque existe uma palavrinha grega chamada epoquê, diga comigo, epoquê, que significa mais ou menos a capacidade de esvaziar-se para então poder entrar no mundo do entrar no mundo do outro, respeitando a história do outro. E não gerando um endeusamento da sua história, ao ponto de fazer da história do outro alguém que tem que adorar a sua história. Toda vez que você tenta fazer o outro viver conforme o seu ponto de vista, é como se você dissesse, o meu ponto de vista, ou seja, a vista do meu ponto, eu vejo desse ponto de vista, é a vista de um ponto, é desse ponto que se vê o que é certo. Então, em vez de eu entrar no seu mundo respeitando o seu ponto e a sua vista, eu quero que você venha para o meu ponto para ver do meu jeito. Os nossos problemas conjugais, os nossos problemas relacionais têm sempre a ver com isso. Não respeitamos a história do outro e queremos impor a nossa história, e Deus está querendo fazer uma nova história. Então, tenha a capacidade afetiva de não subjugar a história do outro à sua, mas perguntar qual é a nova história que o Senhor quer construir no encontro da minha história com a sua história. Falar e ouvir, acolher e se deixar acolher, acessar as vulnerabilidades, mas também mostrar as suas de maneira pedagógica. É desde a criação com os filhos, no carro, discutindo qual é a música. Meu Deus, não sei se tem lá na sua casa. Mas lá em casa tem uns 2 meninos, um de 8, um de 5, que é uma disputa para saber qual é a música. Eu quero essa, eu quero aquela, eu quero aquela. Aí eu faço a pergunta assim, alguém já perguntou qual é a música que papai quer ouvir? Aí eles perdem assim, qual é a música, papai, que o senhor quer ouvir? Nenhuma. Eu só queria que vocês soubessem que papai existe e uma nova história nascer dessas histórias aqui. É lembrar o outro, não é só você que existe, não. Por quê? Porque se a gente cair na presunção de somente a nossa existência ser validada, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai criar um apagamento do outro. E é o que está acontecendo aqui. Nós estamos em Corinto, anos 50 a 55 depois de Cristo, segunda viagem missionária. Paulo está sendo duramente perseguido por pregar o evangelho, mas não é só em Corinto, é por onde ele passa, é um problema. E a gente vai visitar algumas dessas histórias, e depois a gente estaciona nesse verso e termina. E aí tem um pessoal judeu que tem uma história. Moisés,
o Decálogo, os 10 mandamentos, o Monte Sinai, Deus, judaísmo, templo, lei, sacrifício, sábado, sacerdote, levita. É uma história. E Paulo é dessa história, porque ele é um judeu e talvez o mais nobre do seu tempo. Ele aprende aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres espirituais do Israel antigo. Só que o evangelho aparece para esse cara, ele cai lá na estrada, o pessoal diz que é do cavalo, mas não diz que é do cavalo. Ele cai no chão e ele ouve uma voz, e é a voz de Jesus. E eu estou lá em Atos 9, e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enquanto você persegue a minha igreja, que ainda é fundante, é incipiente, é nascente, é o movimento do Jesus de Nazaré, no meio do judaísmo, é vinho novo em odre novo, é uma história nova no meio de um monte de história. Enquanto você me persegue, você está perseguindo minha igreja, enquanto persegue minha igreja, você está me perseguindo. Aí ele fica cego, vai parar na casa de um camarada, na rua à direita, na cidade de Damasco. Deus chama Ananias para orar por ele, Ananias fica com medo, eu vou orar por ele. Que curioso. O Paulo que botava medo em todo mundo, agora está com medo em Corinto. De quê? Da perseguição. Mas Paulo, você era um perseguidor, está com medo da perseguição? Pois é, olha como é que as nossas histórias mudam, né? Eu sou durão porque meu pai, meu avô, meu tataravô, durão. Pois é, deixa o evangelho quebrar esse coração de pedra, irmão. E para de perpetuar aquilo que não é bom. Eu não tenho medo de ninguém, eu sou uma tromba, eu sou uma força da natureza. Saulo também era, tá? Eu espero que Jesus te pegue na ida para casa, te jogue no chão, deixe você cego por um tempo e chama algum irmão aqui para orar por você, que eu nem sei se eu quero ir. Deus tem misericórdia da minha vida. Estou só brincando, é só para ser profeta também. Então assim, agora Saulo está com medo. Outrora provocava medo. Ananias está com medo, o Senhor diz, vai orar por ele. Ele é um escolhido por mim para levar meu nome aos gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Os não concidadãos de Paulo. Ele vai levar o evangelho para conquista. É por causa desse cidadão chamado Paulo que o evangelho chega na Europa, chega no mundo ocidental, chega até a gente. Que curioso, Ananias vai lá, ora por ele, Deus faz cair as escamas, ele passa a enxergar, e ele vai passar mais de 3 anos no deserto da Arábia, estudando e tendo revelações do próprio Jesus, para se tornar um apóstolo fora do tempo, e para se tornar o apóstolo aos gentios, e mais, o escritor que escreveu mais da metade do Novo Testamento. É esse camarada aqui. Tinha um espinho na carne, tua graça me basta. Tem pessoas que lidam com a própria fraqueza assim e usam Paulo, né? Ai, pastor, eu tenho uma fraqueza. Como eu disse já de uma irmã, né, que no culto de libertação falou para uma senhora, pastor, eu tenho uma fraqueza. Eu não aguento ver um jovem e eu caio no colo do jovem, pastor. Eu falei, isso aqui é uma cantada ou é um pedido de oração? Né? Pastor, será que a pomba gira? Eu falei, a irmã que está dando uma girada com essa pomba aí, viu? Ah, mas segura essa pomba aí, irmã. Pelo amor de Deus. Né? Me lembro como hoje desse dia. Terminava o culto. Ora por mim, pastor, aconteceu de novo, pastor. É menina! Ou seja, aí diz assim, mas a graça de Deus me basta, né, pastor? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmã, se a irmã escrever mais de 13 cartas do Novo Testamento, se a irmã for tipo assim, uma apóstola Paula, dá para usar esse texto. Agora, usar esse texto para dar legitimidade a essas velhas histórias, sai dessa, irmã. Muda de vida ou vai me perder, seja comigo que sou com você. Você está perdida e não sabe o que quer, muda de vida. Muda de vida é a canção dos irmãos Zezé de Camargo e Luciano. Então assim, é da década de 90. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui, em Corinto, na Grécia. Tem o templo da deusa Afrodite. Mas de onde Paulo está vindo? Aí eu precisaria repetir muita coisa e o tempo nunca permite. Nós estamos vindo de Filipos,
Aquela história lá que eu já preguei 75 vezes. Quando eu prego, o pastor Silas chegava de novo, Simvaldo. Ele não fala, porque Silas é um gentleman, mas ele baixa a cabeça assim, de novo Atos 16? Mas é porque aqui começa a chegada do evangelho na Europa, anos 50 depois de Cristo. Eles queriam ir para a Ásia, Deus os levou para a Europa. Aí lá eles pregam para aquela irmã Tiatira, que era, para a irmã Lídia, da cidade de Tiatira. Eles livram da morte o carcereiro. Eles pregam o evangelho, vão parar na prisão. Aí eles saem de Filipos e eles vão, Jonathan, para Tessalônica. Atos 17, vamos ler a Bíblia hoje. Atos 17. Então Paulo e Silas, NVT, Atos 17, verso 1. Me acompanha essa leitura, para a gente terminar lá em Corinto. Tessalônica, tá? Solo europeu, saindo de Filipos depois de prisão, surra, ficaram nus no meio da rua, na cidade de Filipos. Que cidade era Filipos? Uma cidade importante, uma espécie de capital do Império Romano na região grega, para onde se refugiavam os veteranos de guerra. É para você mapear a cidade e perguntar, como é que o evangelho chega aqui? A gente chama isso de exegese cultural. Sabe o que é exegese? Expressão grega que significa extrair do texto. Exegese é colocar no texto. Exegese é extrair do texto. Às vezes nós praticamos exegese nas nossas relações. O marido não fala sobre a comida e a mulher faz uma exegese. Ela coloca no texto de silêncio do marido assim, você não gostou, né? Você só gosta da comida de sua mãe. Você é assim, quando a gente briga, você não elogia minha comida. O cara não falou nada. Exegese. Exegese é extrair do texto. O que é que você quer me dizer com esse silêncio, meu bem? Que história você quer me contar, filho, com esse isolamento no quarto? Meu sobrinho essa semana estava quieto. Você está quieto, você está quieto, você está quieto. Aí eu falei na frente da mãe, minha irmã, está quieto hoje. Eu percebi também. Estou achando que esse danadinho está apaixonado. Exegese. Achando que está apaixonado é colocar no texto. Mas a exegese é extrair do texto, deixar o texto falar. Não sei mais por que entrou exegese e exegese. O que eu sei é que eles estão apanhando. Ah, sim, porque a gente precisa fazer uma exegese cultural. Então, a gente faz a exegese do texto bíblico. Karl Barth dizia assim, tenha a Bíblia numa mão e tenha o jornal do dia na outra mão. Com a Bíblia você interpreta o dia e o mundo. E com o mundo na mão, você pergunta o que o Evangelho tem a dizer para o mundo. John Stott disse que pregar o Evangelho é pegar uma flecha do mundo antigo, do mundo bíblico, e lançar no mundo contemporâneo. A pergunta é, que cidade é Filipos e como ele pregou o Evangelho lá? Que cidade é Tessalônica? Como ele pregou o Evangelho lá? Que cidade é Bereia? Porque ele vai passar por lá, como ele pregou o Evangelho lá. Que cidade é Atenas? Aí você conhece. Atenas, dos gregos, da filosofia, dos deuses gregos. Como Paulo pregou lá, até chegar em Corinto e a gente terminar. Então, você percebe que o sermão deve terminar 4:30 da tarde, 5 da tarde, para a gente passar por todas as cidades e no final, entregar a cereja do bolo e perguntar, vitória da conquista, queremos fazer uma exegese sua. Quem é você? E perguntar assim, como uma comunidade de fé, pequenina, escondidinha, pode ser uma cidade edificada sobre o monte, sal da terra, luz do mundo, e oferecer uma interpretação do Evangelho diante da leitura que fizemos da cidade. Faz sentido? Amém? Aí você diz, pô, pastor, mas eu queria hoje assim, uma palavra para mim. Aplica para você. Quem sou eu? Qual é a minha história? O que é que o Senhor está falando nesta manhã? E como é que o teu falar interage com a minha vida? O Senhor já sabe a exegese de quem eu sou. E como é que o Senhor quer ministrar uma nova história nessa velha história que eu tenho vivido em vários âmbitos da minha vida? Fique à vontade para fazer uma escuta particular, privada, porque talvez você precise, ou para fazer uma escuta comunitária e dizer eu quero fazer parte do que Deus está fazendo no mundo, na minha cidade, a partir da minha comunidade. Então chegou em Tessalônica. Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis, Apolônia, não temos muitos dados sobre essas passagens, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica.
Quem era Paulo? Ele era um homem da sinagoga. Mas agora ele é um homem de Jesus. Mas Jesus também era um judeu que ia na sinagoga. Mas Jesus não está reformando o judaísmo. Jesus está fazendo brotar, não o cristianismo. Jesus está fazendo brotar um novo jeito de ser e existir no mundo a partir de uma relação com o Pai. Não é uma nova religião numa conjuntura já religiosizada. É um novo jeito de ser e existir no mundo a partir de uma nova perspectiva de Deus. Ou seja, é uma nova história no meio dessas velhas histórias aqui. Como era de costume, Paulo foi à sinagoga, de costume, ele era um judeu. E durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Sinagoga era uma escola de religião judaica que foi instituída por conta do templo destruído e por conta dos exílios. Então, quando o povo ia para uma outra terra por força dos poderosos, eles construíam uma sinagoga para não perderem a língua, para não perderem a cultura, para não perderem a fé em Deus. Nós estamos em território europeu, tem uma sinagoga. O judaísmo chegou lá. Paulo, sendo judeu, sábado é de costume, vou na sinagoga. É muito curioso. Para onde todo mundo vai na cidade no domingo? Ou para o bar, ou para a igreja, ou para o baba. Né? Baba, igreja. Baba, igreja. Tem uns que vão a mulher vai para a igreja, ele vai para o baba, para o bar, e ele não chega em casa e as bichinhas... Que Deus abençoe e acolha os corações. Mas aqui tem algumas. Então assim, elas sofrem dizendo, foi pro baba, depois pro bar, e não chegou. E os meninos passam o final de semana dizendo, mãe, que horas pai chega? E aí pregar o evangelho nesse território não é fazer o que se faz todo dia, todo sábado, todo domingo e de costume. É olhar para o costume de um tempo, de uma cidade e dizer, como é que o evangelho interage com isso? Então ele vai no costume, chega lá, ele discute a escritura. Ou seja, tem uma história elaborada aqui, tem um jeito de existir nessa conjuntura sociopolítica, tem um jeito de funcionar, mas tem o evangelho. E eu não estou aqui para manter o status quo, para fazer a máquina funcionando desse jeito. Eu quero discutir a Escritura, e em discutindo a Escritura, vocês vão ver o que ele está tentando fazer. Discutindo a Escritura com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Eu estou na agenda de todo mundo. Mas eu estou, além disso, na agenda do Evangelho. Então eu estou aqui, todo mundo vai, Simvaldo. Em Conquista tem muita gente pedalando, em Conquista tem muita gente correndo, parabéns, cuidando do corpo. Conquista é a terra do shape. Para sair de casa agora eu tenho que passar, meu Deus, se for sua, você me perdoa. Mas tem um lugar aí agora que fala assim, que seu corpo é um império. É uma marca de conquista. É um povo acolhedor? É. Mas ao mesmo tempo é um povo reservado. É um pessoal trabalhador? É. Mas é uma marca de conquista, uma certa vida de aparência. Você vai em cidades do sul da Bahia, e elas por fora nem tem reboco, algumas delas. Tá na estrada, você vê um monte de casa sem reboco. Botou o bloco e não rebocou, não deu para fazer. Mas aí você entra, a casa está toda arrumadinha por dentro. Ou seja... Tem um jeito de viver aqui. A gente arruma primeiro dentro, aí depois a gente arruma fora. Conquista não. Nós temos uma arquitetura muito bonitinha por fora, mas nem sempre tão organizada por dentro. Por quê? É uma marca. Não sei como você interpreta. Alguns dizem, é um povo chique. Aí eu escuto, é um povo metido. Chegou uma marca nova de carro aí outro dia... Você tropeça nos carros assim da cidade. Posto de gasolina em Conquista, louvado seja o nome do Senhor. Posto de gasolina, farmácia. Posto de gasolina, farmácia. Posto de gasolina, farmácia. Desculpa, minha representante. Mas assim, a leitura psicológica que eu faço é uma cidade que está dizendo o tempo todo, corre, corre, combustível, abastece, corre, corre. Ninguém aguenta correr o tempo todo. Passa na farmácia, toma remédio. Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para correr, toma remédio para adquirir um jeito de vida que nem é o seu desejo, mas é uma marca do tempo. Aqui todo mundo é assim, Simvaldo.
tem que morar no Candeias. Se não der no Candeias, Boa Vista. E nada contra, Deus abençoe. Uma vez eu estava numa reunião com uma contadora, aí ela disse, o endereço. Aí todo mundo falou, avenida lá. Ai, que chique, todo mundo mora em avenida. Aí eu falei, Rua S, Morada dos Pássaros. Ah, tá bom, pastor. Ah, conquista. Tem um costume, tem um ritmo, Nielson. Mas tem um Paulo dizendo, vou pregar o evangelho e nós vamos desestruturar alguns ritmos que não estão no ritmo do evangelho. E na sua casa é assim. A gestão do dinheiro passa por isso. Irmão Joaquim, foi zelador da igreja, falou assim, pastor, eu tenho um amigo, tem uma bicicleta de 70 mil e uma de 50 mil. É amigo. A esposa diz, amor, vende uma e dá uma entrada na casa própria, porque eles moram de aluguel. Vou vender minha bicicleta para dar entrada numa casa? Isso é uma cosmovisão. Casa, eu vou ficar aqui e ninguém vê. Só minha mulher. Bicicleta é a mais top do pedal. Aí todo mundo olha para mim, eu chamo a atenção de todo mundo. E isso é tão implícito, tão inconsciente, tão introjetado, que a gente mantém os ritmos e traz inclusive para o culto. E aí o que a gente vai pedir para Deus no culto? Manda a gente para a cidade para pregar o evangelho como Paulo? Ou abre as portas para eu comprar uma bicicleta de 70 mil? Você sabe quantos membros que a gente perdeu da igreja que diziam, eu amo a igreja. Mas assim, pastor, a igreja ficou com a reputação um pouquinho ruim na cidade. Ah, é a cidade da reputação. Ruim por quê, irmã? Ah, porque temos uns irmãos que bebem no boteco e postam no story. Ah, porque o senhor é meio desajuizado assim. Ah, pois é, minha irmã, respeita a minha história. Conhece o meu chão? Posso melhorar nesse sentido, irmã? Fazer uma aulazinha de etiqueta? Posso melhorar. Mas talvez esse jeito meio doido é um confronto. Para a ordem, para a postura, para a santidade farisaica. Aí é isso, vem um João Batista assim com a roupa meia doida, comendo um gafanhoto. É Paulo em Tessalônica. No culto, no templo não, porque não tinha, mas tem sinagoga. Discutindo o quê? Sua opinião? Não, as escrituras. A partir de que chave hermenêutica? Chave de interpretação. Jesus, que sofreu e ressuscitou dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo. Eita, Paulo, vai dar problema isso, hein? Cristo, palavra grega, que significa o libertador, o Senhor, o Salvador. Os judeus estavam esperando quem? O Messias. O Salvador, o libertador, como Moisés. O que é Cristo, Tiago Paiva? Cristo é a tradução grega da palavra Messias hebraica. Mas quem era o Cristo nesse tempo aqui? César, imperador romano. A moeda tinha a cara de César. Prestavam culto a César. Quando César chegava, todo mundo prestava culto a César. Era o Bolsonaro e o Lula da época, para ficar mais claro para a gente. Os homens que param o Brasil e que fazem a gente romper as relações mais afetivas e sagradas em nome das nossas ideologias que não passam de pano de imundícia. O Cristo é Jesus, não é César. Você está em solo europeu, Paulo. Você está no Brasil, Paulo. Você tem que ficar do lado do homem, para o homem dar um terreno, para o homem não perseguir. Eu sou do Evangelho. Eu não coaduno com as velhas histórias de opressão. Eu prego o Evangelho que inaugura novas histórias na terra oprimida de César. Paulo, o que vai dar isso, hein? Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. O pessoal da religião de Israel se converte, o texto diz convencidos, e o pessoal grego, pagão, que não era da igreja, da sinagoga, também. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja.
reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. É tumulto, minha gente. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Bagunçou a vida da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason. Ser um anfitrião de quem é do evangelho também dá um problema. E alguns outros irmãos os levaram diante do conselho e gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Ai, que elogio! Embora aqui vai dar surra e dor. Ai, que elogio dizer, no aniversário de Vitória da Conquista, tem um pessoal que vive tão radicalmente o amor de Jesus, que eles causam um transtorno aqui. Eles vão no setor público e descobrem que estão cobrando propina. E eles começam a dizer assim: o Jesus que é o Senhor de Conquista não aceita isso aqui não. Eles vão na periferia e dizem: por que não tem saneamento aqui? Cadê o dinheiro do PAC? Cadê o dinheiro do empréstimo aqui? Por que Patrick, secretário da igreja, vai na UPA doente e não consegue ser atendido? É transtorno na cidade. Não é cantar na cartilha de César. Não é a igreja, como o corpo de Cristo, dizer: e aí, pastor, você é PL ou PT? Eu sou um perturbador da cidade. Ah, não é muita presunção. Não, não é minha, é do evangelho. E não é por minha causa, é porque ele tem muita gente na cidade. Qual? Tessalônica, Bereia, Atenas e também Corinto. Continuemos a leitura. Eles estão perturbando a nossa cidade e Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César. Ai, meu Deus, a igreja evangélica não deveria ser conhecida como curral eleitoral do candidato tal. Ela deveria ser a comunidade do Cristo, que é contra um e outro, quando eles não estão seguindo na trilha da vida e da dignidade humana. Vocês apoiam quem na sua igreja? Não, nós somos contra os dois. Mas como assim? É porque de um lado tem malandragem, do outro também. De um lado tem maracutaia, do outro também. De um lado cooptou-se parte da igreja e o outro lado está tentando descobrir como cooptá-la. E os pastores estão assim, na tentativa de responder a um movimento, eles embarcam no outro. E quando a gente não embarca num, dizem que a gente é do outro. Eu atendi uma irmã querida aqui na igreja, era uma líder na igreja. Entrou no gabinete, sentou, na casa da vida eu atendi. Ela disse assim: pastor, antes de começar aqui essa conversa, todo mundo sabe que o senhor é do PT. Falei: perda total, minha irmã. Perda total do aconselhamento, irmã. Meus filhos não sabem quem eu voto e tem 2 anos, duas eleições que eu não voto no segundo turno. Uma por Covid, uma por estar pregando o evangelho em São Bernardo do Campo. Eu estava em São Bernardo do Campo. Quem lê entenda onde é que eu estava. E eu não votei e não voto nem para um nem para outro, até essa palhaçada acabar. Agora você vota para quem quiser. Agora, na igreja, na comunidade da fé, persuadindo um ao outro aqui, pastor Santinho aqui, porque o pessoal diz que tem como ajudar a Casa da Vida, vai tomar banho. Nós somos perturbadores dessa ordem caótica de vocês. Aqui não é César, aqui é Cristo. Eu estou forçando o texto ou eu estou fazendo um exegese do texto, irmãos? Vocês decidem depois. Jason recebeu esse pessoal em casa, vocês são culpados. Verso 8. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem a fiança. Foram presos. E depois os soltaram. Vamos continuar, né? Sem comentários. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, pertinho ali. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Mas vocês gostam de confusão, gente. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Tem cidades que são mais abertas, tem cidades que são mais fechadas. Aí eu preciso comentar, Josi. Tem um dado de conquista. Por exemplo,
Conquista é a capital do Sudoeste Baiano, é uma região metropolitana, quase 400 mil habitantes, agora é a projeção para 2025, altamente religiosa, tanto na tradição católica quanto protestante. As demais religiões crescem pouquinho em Conquista, embora as religiões de matrizes africanas tenham crescido bastante, especialmente entre os intelectuais, formadores do pensamento e pessoas de alta posição social. Você quer ver uma coisa que cresce muito? É a seita do Santo Daime. Ah, mas no consultório tem esse pessoal. O pessoal vai para um sítio, toma umas duas lá do chá do cogumelo, e aí começa a ver um monte de coisa. Ui, Jesus. É que eu recebi um áudio outro dia de alguém que tomou um chá de cogumelo e teve umas experiências com Jesus. E até hoje eu não respondi. Desculpe, irmão, vou responder para você. Vou lhe responder, eu preciso responder. Porque eu ouvi, fiquei tão assim, sem repertório. Meu Deus do céu. Eu fiquei sem repertório. E é um querido que eu amo demais, demais, demais. E eu preciso responder. Só que igrejas como a Renascer em Cristo, vêm para a Conquista, elas não ficam não. Abriram na Siqueira Campos, uma grandona na minha época de seminário, uma igreja mais para frentex, tal. Ficou, Sara Nossa Terra, não fica aqui. A Bola de Neve tem um pessoal trabalhando há bastante tempo, é um grupo que eu conheço, grupinho. Ou seja, Conquista gosta de novidade do bar e do restaurante, lota nos primeiros 6 meses, depois fecha as portas. Abriu uma sorveteria nova, tem uma da vaquinha nova que anda ali. O sorvete caro, desgramado, vocês me levaram. Vocês me levaram. Eu vou ter que fazer hora extra esse mês para pagar aquele sorvete. Jesus tem misericórdia. Mas Conquista gosta dessa coisa nova. Mas na religião ela é tradicional. Tem cidades com a mentalidade mais aberta do que outras. Bereia tem a mentalidade mais aberta do que outras. Mas as pessoas também. Pastor, meu pai é cabeça dura, pastor. Está com transtorno bipolar, não quer tomar o remédio. Pois é, irmã, vai ter que ter criatividade para entrar nessa cabeça dura. Lá em casa tem um machadinho bom, se a irmã quiser eu dou para abrir a cabeça assim. Mas tem gente não. Cara, descobri uma parada aí pesada, mas estou cuidando, Deus abençoe. Que mentalidade aberta, que mentalidade complicada. E faz parte da vida. E como viver novas histórias no meio de mentalidades, às vezes, retrógradas. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Pessoal biblista, pessoal que é lá no texto, deixa eu ver se é isso mesmo. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição. O pessoal rico começou a se render ao evangelho, tanto homens quanto mulheres, que igreja legal essa de Bereia. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam, povo de Tessalônica, que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço, desgrameira. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. A palavra cidade aparece várias vezes. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Aguenta mais um pouquinho do texto? Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ai meu Deus, você deve perguntar assim, será que já estava no script falar isso? Não estava. É porque quando eu li aqui, enquanto esperava, o TDAH, eu acho que faz abrir um monte de janela, Eugênia. Assim, sabe computador com vírus? Quando você bate, eu li aqui, enquanto esperavam, aí eu pensei, enquanto a gente espera para ser atendido na UPA, enquanto a gente espera no trânsito, enquanto a gente espera a esposa se arrumar, louvado seja Deus, enquanto a gente espera os filhos crescerem, parar de brigar, etc. Enquanto a gente espera o atendimento nos órgãos públicos, enquanto a gente espera, o que a gente pode fazer? Murmurar, reclamar, brigar, xingar. Ontem minha filha formou no ABC, foi comer uma pizza. Meu sogro não queria ir, mas foi. Aí meu sogro falava assim, esse pedido não foi feito, essa pizza não sai hoje, esse trem não vai acontecer. Eu falei, calma homem, vai acontecer. Enquanto esperava por eles em Atenas, ele ficou muito indignado. Qual é a indignação, Pri, de Paulo? É de ver ídolos por toda a cidade. O que tem isso, Paulo? Você está esperando Timóteo e Silas. Aí você olha para a cidade, faz um exegese e diz, meu Deus, quanto ídolo tem aqui. Por que você ficou indignado? Vamos entender. Por isso,
ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Enquanto espera, se indigna, anuncia o evangelho para judeus e para gentios, enquanto espera, se movimenta na missão de Deus para ser um presente para a cidade. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. A Igreja Batista Candeias, outro dia fez um culto na UESB, muito bonito. Isso gerou uma polêmica, diretórios acadêmicos dizendo que não pode fazer culto lá. Parabéns, fazer culto em qualquer lugar da cidade. Mas Paulo abriu uma outra janela. A gente pode ir para as instâncias públicas, filosóficas e científicas, fazer culto. Mas Paulo foi discutir com os pensadores de opinião do seu tempo. A gente pode fazer culto, louvado seja Deus. E a gente pode dizer, queremos conversar sobre aborto, sexualidade, dignidade humana, direitos humanos, segurança pública, família, a partir da luz do evangelho. Vocês topam? Pessoal aí do Sartre, pessoal aí de Nietzsche. Vocês topam, pessoal da academia? Paulo, enquanto espera, deixa eu conversar com esse povo que forma cultura, que gera pensamento, que molda consciências. Paulo está vindo de uma cidade fechada, Tessalônica, passou por uma cidade mais aberta, Bereia, chegou em Atenas, chegou no Olimpo agora, minha gente. Chegou no lugar que os deuses estão tudo nu, e é o lugar que tem divindade para quem quer que seja. E essa consciência molda comportamentos. Eu estou terminando, mas eu preciso da sua atenção ainda, junto com a nossa turminha que está chegando aí, louvado seja Deus. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, ou seja, a morte não é a última palavra, ele ressuscitou e ele vai ressuscitar, e nós não queremos viver nesse mundo de morte, sob o padrão da morte, nós queremos viver no mundo da morte, sob o padrão da ressurreição. O que é isso? Reino de Deus. O que tem a ver? Pai nosso. Tem um pai de todo mundo, tem um pão que é de todo mundo, tem um perdão que é para todo mundo. A gente precisa viver aqui e agora, a partir da luz do ali e do além. A gente quer viver aqui e agora, com a maior densidade possível do reino de Deus, até que ele se consuma ali e além. Ah, meu professor fez bullying com meu colega. Ei, professor, eu sou aluno recém-chegado aqui, hein? Eu sou calouro, hein? Agora, a gente aqui não admite. Não. Você está chegando aqui agora, eu sou professor aqui há 30 anos. Pois é, professor. Eu cheguei para perturbar. Aqui a gente não aceita bullying. Daí para cá. Mas aí, colega, a gente não aceita tratar o professor assim também não, tá? Ah, então eu vou ser o confusento. Não. Eu vou ser um propagador dos valores da vida. E eu não vou aceitar a opressão. Por quê? Porque o meu Senhor é o Senhor dos vivos e dos mortos, e venceu a morte. Onde tiver sinal de morte, Jesus é o Cristo, é o Senhor, e ele não aceita esse sinal aqui não. Por quê? Porque ele ressuscitou, e a gente quer sinais de vida aqui. E aí eu fiquei cantando aqui com vocês hoje, e eu fiquei pensando, por que a música, Hugo, só embala a gente no domingo? Venha o teu reino, faça a tua vontade. A gente canta, e é maravilhoso cantar, mas isso deveria ser uma pedagogia para a gente sair daqui, e enquanto a gente espera em Vitória da Conquista, num dos trânsitos mais violentos do Brasil, é o nosso. No nosso anel rodoviário, morrem pessoas em termos proporcionais à população, mais do que morrem nas guerras que nós assistimos. Aí a gente tem que ir para essa cidade e dizer, vem teu reino aqui que eu cantei, Senhor. E agora? Não, desculpa, viu? Vou mexer com gente que está no auditório. Nós estávamos sem chuva desde janeiro. Eu rodo essa cidade de ponta a ponta. E tinha esgoto vazando pela cidade quase toda, sem ter chuva. Porque eu sei que é uma discussão de embasa com prefeitura. Que diz, o pessoal canaliza, não faça isso, se fizer, arrepende do pecado e tira isso essa semana. Encana a água do telhado para cair no esgoto. E aí estoura mesmo, porque o esgoto não é para isso. Mas eu fico me perguntando, toda vez que eu chegava em casa, um carro com cheiro de esgoto.
Nós somos uma das cidades mais saneadas do Nordeste do Brasil. Aí eu pergunto, do que adianta um saneamento básico cobrindo quase 100% da população, se o esgoto vaza e vai no carro para a nossa garagem e o seu filhinho brincando, engatinhando na garagem, bota a mão na boca. E os nossos hospitais não aguentam as crianças doentes nos hospitais. E vocês, o que isso tem a ver com a igreja, domingo de manhã, no aniversário da cidade? Ah, sim, Valdo, você tá mais para político. Não, irmãos. É porque nós traduzimos religião, Kleber, assim, ó, tem que casar desse jeito, padrões morais de sexualidade, não pode beber, não pode fumar e não pode pagar R$700 no show de... minha paciente falou que era Henrique e Juliano, mas é quem? Jorge Mateus. R$700 era um ingressinho assim, meia boca, tinha um de 1.000. Aí o irmão vai pro show de Jorge Henrique, aí os crentes ficam, como é que vai pro show de Jorge Henrique e Mateus? Eu misturei as bandas aí, tá tudo abençoado. Abençoado. Até porque um deles aí gravou com Ali Soares um louvor. Aí eu fico doido da cabeça. Eu fico, quero apresentar o irmão para cantar comigo. Meu Deus do céu, então esse irmão vai cantar lá na minha cidade? É um culto ou é um show? Não sei. E não estou discutindo se vai ou não vai. Eu estou discutindo por quê. Que a mortandade de motociclistas na nossa cidade não é um tema para nós. Mais de 60% é a hora de terminar. Começa a acontecer uns fenômenos assim. Eu vou continuar à noite esse sermão. Vem aqui à noite. Eu quero pregar esse evangelho, meu pai. Eu nem cheguei em Corinto, a parte do sermão mesmo, meu Deus. Vai dar um ponto continuativo na gravação e não vai gravar à noite, mas aí você assiste uma parte no YouTube e a outra no Spotify e você vai acompanhar o sermão. Eu vou parar daqui de Atenas. Mais de 60%, se não me engano, de toda a verba pública de saúde é gasta com traumas ortopédicos. Porque alguém, para levar dinheiro para casa, você fala, motoqueiro, filho do cão. Não é não. É que tem que correr mesmo para poder levar a grana. Está justificando a irresponsabilidade? Não. Eu estou lendo a minha cidade. Aumentou em Vitória da Conquista acidentes com motos. Tem um empresário que trouxe 1.000 motos e derramou na cidade, alugando por R$300 por semana. E monta umas contas do Uber, rádio, ouvindo, lendo a cidade, jornal na mão, Bíblia na outra. Aí ele aluga, imagina, a moto por 300 conto por semana. Tem um pessoal vindo de fora trabalhar em Conquista. Aí ele aluga a conta. Então a pessoa vem de fora, tem que pagar aluguel. Tem que pagar o aluguel da conta do aplicativo e tem que pagar o aluguel da moto. Aí você pede a moto Uber, quando o cara chega, ele não deixa você ver o rosto dele. Porque ele não é o cara da foto. O cara da foto é o empresário que está ganhando dinheiro. E cantando, venha o teu reino na igreja e dando um bom dízimo na igreja. E se você está aqui, empresário, é hora de se arrepender. E de fazer comércio, trabalho de outra forma. Porque quais eram os ídolos lá na Grécia, hein? Eram deuses sem nomes, que ao cultuá-los geravam um tipo de vida em Atenas. Quais são os deuses de conquista? Cifrão, dinheiro, vida de aparência. Ir para o boteco, ir para o baba, ir para a igreja. E para viver assim tem que fazer como? Tem que correr, tem que correr. E aí, para correr, passa no posto de gasolina. E depois, passa na farmácia, compra um remédio. E depois, vai no culto pedir Deus para abençoar a sua idolatria. Vai no culto para pedir Deus para abençoar a irresponsabilidade. E aí pregar o evangelho é dizer, nós dizemos a Vitória da Conquista no seu aniversário que a gente não vai mais cultuar essas divindades aqui não. Isso vai acabar aqui. Um estilo de vida mais simples. Um estilo de vida não pautado no adoecimento em nome da projeção para receber os aplausos. Vocês adoram um Deus desconhecido ou adoram o Deus da grana, do prazer, do paraíso sexual que essa cidade tem se tornado? A quantidade de moças fazendo faculdade e pagando a faculdade a programa sexual, a grana.
E a gente, como tom moralista, joga as do inferno. Mas a gente não pergunta, onde está uma igreja que poderia dar bolsas de estudos para moças do interior morarem numa república montada por uma comunidade? Ah, Simvaldo, você é um doido. Eu era um doido quando a Casa da Vida nasceu. E sexta-feira estava no jornal da Sudoeste, fazendo um monte de gente chorar. Aqui tem uma república que acolhe as meninas que querem estudar. Aqui está o edital de seleção. E sortearemos, a partir do edital, 20 bolsas de estudos. E a igreja que manda missionário para a África, Lícia Rosali, para Moçambique, a igreja ajuda. Ela agora tem missionários na faculdade. Mas tem que ser crente? Não precisa ser não. Mas vai viver o evangelho de tal modo entre nós, que será um presente para a cidade, para a glória de Deus, para o bem de muita gente, em nome de Jesus. Eu podia terminar, mas eu ainda vou usar mais 2 minutos. De que chão você fala isso, Simvaldo? Do chão de outro dia ter sido excluído de um hall de pastores. Não me dói mais não. Eu compartilho porque tem tanta coisa acontecendo, inclusive uma reunião marcada para que eu diga a data com o presidente da convenção e o presidente da ordem, que querem me ouvir sobre o que fizeram comigo lá para 2014, 2015. Existe a possibilidade de um convite para retornar. Essa semana eu recebi um banner, e eu digo isso com o coração quebrantado, porque você pode ouvir isso e dizer assim, Simvaldo está indo embora. Ou você pode ouvir, está ficando metido. Ou você pode ouvir dizendo, meu Deus do céu, estamos pagando um homem aqui, o homem está trabalhando fora. Mas essa semana eu recebi um banner, Fátima, para falar para a ordem dos pastores e toda a igreja evangélica da cidade de Ribeirão Preto. E aí eu falei, mas rapaz, na minha cidade me botaram para fora. E lá eu quero anunciar o evangelho. Essas doideiras, essa maluquice. Tem gente dizendo, a gente quer ouvir um negócio desse, do jeito que eu sou, a nova história que Deus fez dentro de mim, a maneira como Ele me curou. Essa viagem é seguida de uma série de aulas, numa faculdade que eu sempre quis estudar. E aí agora eu vou gravar 6 aulas de 45 minutos, depois da aula sábado o dia todo, no dia da final do Flamengo na Libertadores, louvado seja Deus que eles me liberem para assistir. Aí dou aula, aí um carro me pega para ir falar na igreja mais tecnológica do Brasil. Uma igreja sustentável. 2.500 pessoas de manhã, 2.500 pessoas à noite. E o pastor disse assim, não escuta não, macho. Ele disse, vai lá tirar meu povo da bolha, para eles viverem a radicalidade do evangelho. Ele me ouviu pregar em Fortaleza, ele disse, vai lá e conta essas doideiras para o povo. Aí eu recebo uma mensagem da secretária, sou assessora do pastor fulano de tal. Alguma restrição alimentar? Tem interesse de se hospedar em tal hotel, tal hotel? Aí eu fiquei tipo assim, me achando a personalidade. Tati foi passando e falou assim, respeita aqui é Simvaldo Queiroz. Tô brincando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, minha gente? Aí eu vou pro meu quarto e dobro o joelho e fico dizendo o que ele me disse. Certa noite o Senhor falou para Simvaldo, em uma visão, não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Que seja assim na sua vida, na minha, hoje, sempre, até a noite. Amém. Um beijo, meus amores.